Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Olá, muito boa noite para você. Sexta-feira, Jornal Gazeta Norte Mineira no ar. Nesta edição, você vai ver que homem é preso com espingarda após descumprir medida protetiva em Pirapora, no norte de Minas. Idoso de 89 anos morre após ser atropelado por um carro conduzido por um motorista inabilitado na região central do estado. Homem é agredido com pauladas na cabeça e deixado desacordado em uma estrada durante um assalto. E ainda, a Receita Federal está enviando cartas para contribuintes regularizarem as construções em Minas Gerais. As notícias da nossa região desta sexta-feira, agora no Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Nós começamos esta edição do Jornal Gazeta Norte Mineira desta sexta-feira com as notícias policiais. Um homem de 37 anos foi detido com uma espingarda após descumprir uma medida protetiva em Pirapora, no norte do estado. A companheira do suspeito contou à PM que os dois estavam juntos desde 2019 e ela já sofreu várias agressões. Inclusive ela teve a perna fraturada em 2023. A mulher disse ainda que foi ameaçada de morte no último domingo, dia 14, e por isso requisitou a medida protetiva. A polícia foi acionada durante a noite da última quarta-feira, no momento em que a vítima chegou em casa e percebeu que o portão do imóvel estava travado com uma barra de ferro, impedindo a sua entrada. Com o uso de um alicate, os militares conseguiram destravar o portão e entrar no imóvel. O homem foi encontrado dentro da residência e os policiais localizaram no interior da casa uma espingarda de fabricação artesanal, com um cartucho escondido em um tambor. Segundo a PM, o homem disse que tinha conhecimento da medida protetiva, que o impedia de se aproximar da vítima e que só queria a separação. Ele afirmou também que a arma já estava guardada na casa, mas a mulher alegou e disse que desconhecia essa informação. O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil junto com a arma apreendida. Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por um carro na zona rural de Minas Novas. A vítima, identificada como Alcides Alves Pereira, chegou a receber atendimento médico de uma equipe da Unidade Básica de Saúde, mas não resistiu e morreu no local. O carro era conduzido por uma mulher de 59 anos, que não tinha a carteira nacional de habilitação. Ela contou à polícia que seguia de Minas Novas para a comunidade de Forquilhas, com o seu esposo e uma outra pessoa. Em determinado momento, ela pediu ao marido para assumir a direção do veículo e ele permitiu. A mulher relatou que perdeu o controle da direção no trajeto e que o freio do veículo não funcionou. Uma câmera de segurança de um comércio flagrou o momento do acidente. Segundo a polícia, as imagens mostram que a mulher invadiu a contramão para não bater em outro veículo que seguia na sua mão de frente e a atropelou o pedestre, que estava no sentido contrário. A suspeita é de que ela tenha confundido os pedais e acionado o acelerador. A motorista foi conduzida à delegacia, ouvida e liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Capelinha. Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido após ser agredido com pauladas durante um assalto em Jaíba, no norte de Minas. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, o morador transitava de bicicleta por uma estrada quando foi abordado por dois homens que o derrubaram do veículo. Um dos suspeitos estava com um pedaço de madeira e agrediu a vítima com vários golpes na cabeça. Em seguida, eles fugiram levando um celular
A vítima foi deixada desacordada no local. O homem foi socorrido por familiares e foi levado para o hospital municipal, onde permanece internado. O caso será investigado pela Polícia Civil. Agora a gente faz uma conexão com o Jornal Minas em BH, com as principais notícias desta sexta-feira em todo o estado. Duas operações mobilizaram policiais civis nas últimas horas. Em Betim, 5 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas e furto de cabos de internet. Na capital mineira, outros 3 homens foram presos em flagrante por falsificação e comércio de cartões de crédito. Em Caratinga, no Vale do Aço, 3 menores de idade foram apreendidos com dinheiro falso. Com eles, a PM achou R$500 em notas falsificadas. Em Varzelândia, norte de Minas, 3 homens presos por manterem animais silvestres de forma ilegal. 22 pássaros e gaiolas foram apreendidos. Incêndios mobilizaram os bombeiros em algumas regiões de Minas. Em Janaúba, região norte, madeira e plástico armazenados em uma serraria foram queimados. O combate ao fogo durou 3 horas. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um carro passava pela BR-497 quando o motorista percebeu as chamas no motor. Ele conseguiu sair sem ferimentos, mas o fogo destruiu o veículo e atingiu um mato próximo. Em Uberaba, vizinhos chamaram os bombeiros quando um galpão foi incendiado. Saldo de 3 veículos queimados e danos na estrutura. E um resgate dramático em Poços de Caldas, no sul de Minas. Um bezerro de poucos dias caiu em uma cisterna de 15 metros de profundidade. Os militares conseguiram descer e amarrar o animal. A ação começou à tarde e só terminou à noite. O filhote foi salvo sem ferimentos. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Estamos de volta e olha só, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, identificou mais de 2.000 instalações irregulares em Minas Gerais, o famoso gato. Gabriele Santos tem todas as informações. Exatamente, a CEMIG encontrou 2.300 unidades consumidoras usando energia de forma irregular, conhecida como gato, aqui no norte de Minas. As fiscalizações entre janeiro e maio deste ano visam garantir a regularização do consumo. Em 2023, foram registradas 6.200 irregularidades na região, causando prejuízo financeiro de mais de 10 milhões. O furto de energia é crime, conforme artigo 155 do Código Penal, sujeito a penalidades severas. Alerta Fábio Sapucaia, gerente de recuperação de energia da CEMIG. Além dos impactos financeiros, o uso irregular da energia representa riscos à segurança pública, incluindo interrupções no serviço, incêndios e danos a equipamentos. A CEMIG encoraja os consumidores a denunciarem suspeitas de irregularidades pelo telefone 116. Eu volto com vocês para o estúdio da TV Gazeta. Agora a gente muda de assunto porque o SAMU Macronorte mandou uma nota de esclarecimento à nossa equipe sobre a manifestação dos servidores públicos, que foi realizada aqui em Montes Claros e em outras cidades do norte de Minas. Recebemos uma nota do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas, SAMU Macronorte, que informa sobre a dependência dos repasses da União, Estado e municípios para manter os serviços essenciais. De acordo com a nota enviada pelo SAMU, o consórcio garante o pagamento em dia dos salários, vale alimentação, férias e repassa o piso da enfermagem e outros benefícios, seguindo os mesmos padrões dos demais consórcios que gerenciam o SAMU em Minas Gerais e municípios constitucionais. Em nota ainda, reconhecendo a importância de melhorias salariais para os profissionais, o SAMU tem buscado junto ao governo de Minas Gerais o aumento no repasse de verbas. De acordo com a nota, no dia 15 de julho, a direção se reuniu com o secretário do Estado de Minas Gerais para discutir a obtenção desses recursos adicionais. Então essa foi a nota enviada pelo SAMU em relação à manifestação e paralisação. E eu volto com vocês para o estúdio da TV Gazeta.
Foi lançado hoje em Belo Horizonte o Minas Bar, um espaço que vai dar destaque internacional ao estado de Minas, nas Olimpíadas de Paris, que começa na próxima semana. O espaço vai levar o melhor da cultura e gastronomia mineira para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024. A Isabela da Silva é atleta de lançamento de disco. Já é a 4ª Olimpíada que ela representa o Brasil no exterior, de Minas para o mundo. E eu conto com a torcida de vocês, acompanhando a gente aí na rede social e torcer mesmo, mandar boas vibrações positivas, né? E pra gente sentir lá e ter um gás a mais para lançar longe esse disco. Em cerimônia realizada no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que contou com a presença de várias autoridades, o governador Romeu Zema destacou a importância da iniciativa para promover Minas Gerais num cenário global. É um momento em que a França estará recebendo milhões de pessoas do mundo todo e nós esperamos receber lá nesses 17 dias 70, 80 mil pessoas que terão a oportunidade de conhecer um pouco mais Minas Gerais e, com certeza, parte deles um dia visitarão Minas, fazendo com que a nossa atividade turística se movimente, crie emprego, rendas e por aí vai. O espaço vai oferecer uma experiência gastronômica com comidas típicas de Minas, além de atrações culturais e turísticas. A gente está celebrando o ano da gastronomia mineira, da cozinha mineira, né? E então fazia sentido para a gente ter ali apresentando a cozinha de Minas dentro da Casa Brasil e também através do Pedale por Minas. A gente está dentro de um evento esportivo, esse contexto faz sentido a gente apresentar as belas paisagens de Minas Gerais por ali através da bicicleta, é muito interessante, e a gente conseguir isso adaptado para Paralimpíadas, para o momento das Paralimpíadas também foi bastante interessante. Então é disruptivo. Eu imagino que nos próximos anos outros estados vão correr para ter ideias similares às que a gente teve dessa vez. O cardápio levará iguarias como queijos, torresmo, pão de queijo e café para encantar os visitantes em Paris. Em Belo Horizonte, o Circuito Olímpico no Parque das Mangabeiras vai transmitir a cerimônia de encerramento das Olimpíadas e oferecerá espaços para a prática de esportes olímpicos. A gente se apresenta para uma média de 5 mil pessoas por dia na Casa Brasil, é um número significativo de pessoas, a gente já está no final, mas a gente sabe também que a gente atinge os atletas que estão vivendo esse momento de Olimpíadas e que é um público que viaja. A gente entende que apresentando e consolidando a imagem de Minas nesse sentido, a gente vai ter o potencial de atrair não só turistas, mas também eventos, de fato, para o estado de Minas Gerais, reconhecendo e solidificando essa imagem de Minas Gerais como um porto para poder fazer e realizar eventos por aqui. Jornal Gazeta Norte Mineira, volta já. Jornal Gazeta Norte Mineira de volta. Olha só, foi aprovado o auxílio aluguel para mulheres que sofrem de violência doméstica. Acompanhe os detalhes na reportagem. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que prevê o pagamento do auxílio aluguel por até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. O texto, que altera a Lei Maria da Penha, foi aprovado por votação simbólica, sem manifestações contrárias. O texto seguiu a sanção presidencial. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal com os recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar o aluguel deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. Segundo a relatora, a limitação de 6 meses permite a viabilidade da medida. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que cerca de 18,6 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil em 2022. Em média, as mulheres vítimas de violência foram agredidas 4 vezes ao longo do ano passado. Entre as divorciadas, a média foi de 9 agressões em 2022. O benefício
admite ajustes e focalizações capazes de garantir que, em cada caso concreto, a proteção conferida à vítima seja, de fato, eficaz e integral. Assegura condições para que a mulher possa sair da situação de agressão, para que ela possa, se tiver em situação de vulnerabilidade, que ela possa ter um auxílio aluguel para que possa ser retirada do lugar onde ela sofre uma agressão, que é uma agressão extremamente destruidora, a agressão doméstica. Ela anda, né? Ela não fica ensimesmada, não fica nos limites da própria casa. Agora a gente fala de saúde, porque você aí de casa sabe o que é daltonismo. O médico especialista Ednei Rezende explica os sintomas e as causas dessa doença. Daltonismo é uma doença relativamente comum que acomete principalmente homens, que faz com que a pessoa tenha uma deficiência em enxergar algumas tonalidades de cores. Em raríssimos casos, a pessoa enxerga preto e branco apenas, mas o mais comum é uma tonalidade de cor. Normalmente é uma doença genética, a pessoa nasce com essa deficiência. Em alguns casos menos comuns, algumas doenças podem causar, tipo diabetes, esclerose múltipla, uso de algumas drogas, pode acabar levando a doença. Mas o mais comum é o genético, que é o mais comum em homens. O paciente ele acaba descobrindo o daltonismo na infância, quando na escola a professora manda pintar uma árvore e ele pinta a árvore com o tronco e as folhas da mesma cor. Então, ao longo da vida, ele vai percebendo que ele não enxerga as cores tão bem. Algumas tonalidades ela sente alguma dificuldade em enxergá-las. Então, é comum a pessoa com daltonismo sair às vezes com um par de meia marrom e outra verde e não perceber essa diferença. Não existe tratamento realmente eficaz para o daltonismo, porque ela não tem as células que são capazes de enxergar determinada tonalidade. Então, o que acontece algumas vezes, a gente pode passar algumas lentes coloridas para fazer com que a pessoa consiga distinguir as tonalidades de uma forma diferente. Existem alguns tratamentos mostrados na internet que mostram soluções milagrosas para o daltonismo. Se o paciente ele nasce sem um tipo de células na retina, essas células não tem jeito, ele não vai enxergar com elas. E o que os óculos fazem, o tratamento normalmente faz, é justamente conseguir mudar um pouquinho a tonalidade para ele conseguir diferenciá-las. E esses tratamentos que as pessoas falam que botam os óculos e enxergam tudo como uma pessoa normal, isso não existe. Essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira está terminando. Outras notícias da nossa região, você já sabe, é só acessar o nosso portal gazetanm.com.br. Lá você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na sequência com o programa Rondas Gerais. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.